Olá, olá, bem-vindas, bem-vindos à TV História em Casa. Tá começando mais um Brasil em Casa. Esse é o de número 12 e hoje a gente dá continuidade à nossa série intitulada Povos Originários, ouvindo a sabedoria indígena. Nós estamos escutando aqui Parixá Uapixana. Hoje a gente vai receber aqui Jama Uapixana e a Jana vai falar pra gente a respeito do povo Uapixana na fronteira entre Brasil e a Guiana. Daqui a pouco ela tá por aí. Jama já tá aí. Deixa eu receber. Olá, Jama. Boa noite. Olá, Caimen. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, que bom tê-la por aqui. Sempre bom recebê-los. Nossas segundas-feiras estão muito ricas recebendo os povos originários e nós ficamos muito felizes de que você tenha aceito o convite e vai ser uma honra e uma riqueza, tenho certeza, ouvi-la durante o percurso dessa hora que conversaremos aqui. Maravilhas. Só uma pergunta antes de começarmos. A minha internet está oscilando? Eu não sei muito bem, porque está travando. Tá tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Tá ótimo. Tá certo. Vamos lá. Tá eu ótimo. vou fazer uma introdução e aí eu passo para você e você segue daí, tá? Então vamos lá. Tá ótimo. Além do vale do rio Uraricuera, os Uapixama ocupam tradicionalmente o vale do rio Tacutu, ao lado dos Macuxi, os quais habitam também a região de serras mais a leste de Roraima. Atualmente, os Uapixana são uma população aproximadamente de 13 mil, habitando o interflúvio dos rios Branco e Rupununi, a fronteira entre Brasil e Guiana, e constituem a maior população de falantes de Aruac, no norte amazônico. Habitantes de uma fronteira fruto de partilha colonial, os povos indígenas dos campos e serras do Médio e Alto Rio Branco, entre eles o Uapixana, vivenciaram um duplo processo colonizatório a partir de meados do século XVIII. Vindos do Vale Amazônico, os portugueses, inicialmente, atingiram a população indígena no Rio Branco por meio de expedições para apresamento de escravos e, fins do século, ali estabeleceram aldeamentos. Eu retirei esse trecho, que é um artigo que está no site dos Povos Indígenas do Brasil, pib.socioambiental.org, todos podem acessar. E agora eu vou apresentar aqui, com muito prazer, a nossa convidada de hoje. Então, quem está aí na parte de baixo da sua tela, para quem está vendo em vídeo, e para quem está vendo ou escutando em podcast, estamos aqui recebendo hoje Jama Uapixana. Ela é do povo Uapixana, ela é mestranda e coordenadora Repan Juventudes, RR. Ela está falando do município de Bonfim, em Roraima, entre o Brasil e a Guiana. Jama, seja muito bem-vinda à TV História em Casa, ao projeto Povos Originários, e a partir de agora, o espaço é todo seu e nós estamos aqui para ouvi-la. Caimen Rivenal, Caimen, Wadaupaná, Ungar Uapichan, Ungar Uapichan Jama, Dimar, Caraidian Jama Pérez. Caimen, eu começo saudando na língua do meu povo, do povo Uapixana. Sou indígena do povo Uapixana, aqui do extremo norte do Brasil, do estado de Roraima. E quanta alegria estar aqui compartilhando um pouco da vivência dos nossos povos, né? Do povo Uapixana, do que vive aqui no extremo norte do Brasil.
aqui na fronteira entre Brasil e Guiana. Para início de conversa, quando a gente fala de história, do Kutianal, Quadpars, na nossa cultura wapixana, a gente fala de ancestralidade. E nesse primeiro momento eu gostaria de evocar nossos ancestrais para fazer parte também, porque nós temos que ter consideração, porque história é vida, é memória, carregadas de sangue, carregadas de alegrias, carregadas de tristeza. E a gente está aqui para falar sobre cultura, falar sobre povo que resiste, que vive nessa fronteira híbrida. E para começar, eu vou cantar um canto em Wapixana, para estarmos todos em sintonia. Por favor. Como não tem o pau de chuva, a gente chama o maracá, o pau de chuva, e a gente começa o nosso canto. Waknaikian, 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 airi. Waknaikian, 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 airi. Wakunaikian, waparichapan, wakunaikian. Waparichapan, waknaikian, 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 airi. Waknaikian, 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 airi. Wakunaikian, waparichapan, wakunaikian, waparichapan. Caimen Ribenal, Caimen. Nós cantamos o Parixara. Vocês já tiveram, da vez passada, a Yara Makushi também compartilhou um pouco. É um momento de início, né? Os nossos povos convidam todos para entrarmos em sintonia, porque é sagrado para nós falar de história. E é interessante, antes de querer compartilhar algo, na cultura do meu povo, a gente sempre conta a história à noite. Todo tipo de somente à noite. É cultural, porque não se conta de dia, porque você corre o risco de se perder e ser comido pela onça. Então, eu sou Jama Wapixana, mas sou Jama Pérez. Um horário? É noite quando o sol se põe ou existe um horário para se contar as histórias? Assim, depois que o sol se põe, antes de dormir, é o horário de contar a história. Horário então, de ouvir sobre os antepassados. Estamos em um bom horário, então. Com certeza, com certeza. Então, eu sou Jama Wapixana, Jama Pérez Pereira, né? Mas eu conhecida como Jama Wapixana. Sou do povo Wapixana, mas eu tenho raízes. Sou indígena híbrida, mesclada, né? Porque eu tenho no meu sangue Makuxi, Tauruma, mais 3 povos. Eu sou filha de indígenas. Boa noite, Ricardo. Boa noite, amigos. Sou filha de indígenas da Guiana, de indígenas Wapixana, pai e mãe Wapixana, avós Aruaques, Aruaque, Taruma, Makuxi, Wapixana. Mas eu me denomino Wapixana porque a gente é falante de Wapixana. E quando a gente fala, não existe pureza, existe hibridismo, né? Nós somos uma mistura de tudo quanto é povo. Então, eu tô aqui para falar um pouco dos povos Wapixana que residem aqui nessa fronteira física e também imaginária, aqui no extremo norte do Brasil. Especificamente, atualmente eu tô morando aqui no Bonfim, fica no extremo norte, na cidade de Bonfim, uma população em torno de 12.300 e pouco habitantes, o censo de 2019 é recente, né? Ela fica a umas 125 quilômetros da capital Boa Vista, onde eu estudo, né? E 40% dessa população que reside aqui no município de Bonfim é indígena. Mas as etnias predominantes são Makuxi e Wapixana. E aqui na sede, eu estou na sede atualmente, né? Aqui na sede, a predominância é a população Wapixana. Consegue me ouvir? Estamos te ouvindo, segue. Aqui pra gente não oscilou nenhuma vez, pode seguir. Então,
Além de ser wapixana, né, eu também trabalho, assim, desde a minha graduação, eu trabalho com o meu povo, um povo aqui da fronteira, junto com a minha orientadora, que é coordenadora do programa de línguas, de valorização e culturas, línguas Macuxi e Wapixana, pela Universidade Federal. Tanto Macuxi e Wapixana, mas eu trabalho mais com meus povos, né, mais como pesquisadora aqui na fronteira. No início da minha graduação, eu trabalhava basicamente com o diagnóstico sociolinguístico. Eu sempre adorei trabalhar com línguas, eu me lancei esse campo de diagnosticar quantos falantes tem aqui no município, porque em 2014 teve uma lei que garantiu a cooficialização da língua Macuxi e Wapixana aqui no município de Bonfim, que é um grande ganho para a população indígena, porque dava garantia que aquele indígena que viesse lá da comunidade, viesse aqui na cidade, tivesse direito a ser respeitado, né? Porque muitos parentes que vêm da comunidade não sabem falar português, eles tivessem acesso a uma pessoa que pudesse falar na língua. Foi uma luta muito grande e também uma conquista, né, para os povos indígenas que vivem. E posteriormente foi um outro município. Mas essa luta, veio da luta dos professores, do movimento, da universidade, foi uma luta coletiva. Então, eu trabalho aqui na sede do município, com esses povos aqui. E eu passo a compartilhar esse momento, também conhecimento vivenciado e conhecimentos também pela academia. Nessa fronteira híbrida, além de física imaginária, né, que ultrapassa essa questão de física, onde os povos estabelecem relações, um grande exemplo é que aqui no Bonfim, aqui na sede, tem pessoas que moram aqui, mas constituem suas roças na Guiana. Moram ali, mas estabelecem relações, tem vínculos. E a gente percebe que realmente quando se fala assim que o território ultrapassa fronteiras, ultrapassa essa questão de território brasileiro, território guianense, ultrapassa mais que isso, é um território híbrido. Os povos, às vezes, é muito mais confuso, é confuso morar no território assim, porque em um momento você não sabe se você é indígena brasileiro. Quando você tem a liberdade de falar, quando você vai para a Guiana, você fala, eu sou indígena guianense. E quando você vem para o Brasil, tá do lado brasileiro, você fala que eu sou indígena wapixana brasileira. E a gente tem essa liberdade toda, porque nós temos uma relação muito, muito diferente, né? Uma temporalidade muito diferente dessa questão de nacionalidade para a gente. Eu acredito que o indígena tem essa liberdade aqui. Até porque o povo indígena pensa território diferente da gente, né? Com certeza. Então, essa fronteira, ela é uma fronteira colonial, né? Sim, Uma sim, fronteira sim. pós-colonialismo também, que vai tentar dividir, quando, na verdade, os povos originários não existe essa divisão, né? Isso. Mas é bem notável essa questão da divisão por parte da colonização. Quando se trata nessa fronteira aqui, muita questão, ela é rica em diversidade cultural e muito mais a questão da língua, principalmente aqui nessa divisa, aqui estabelece elas pela colonização da Inglaterra, né? Que o povo da Guiana fala wapixana e inglês. E do lado brasileiro também falam. Aqui na região da Serra da Lua, né? Aqui nós temos uma comunidade, são nove regiões, dividida em comunidades em ilhas, né? Na qual os povos wapixana também vivem aqui, beirando do rio Itacutu. E na região sul, na região leste até o sul. E as pessoas lá falam em português, wapixana, inglês, e isso é muito rico pro povo, sabe? Ai, que alergia. E que mostra essa multiculturalidade também, né? Multiculturalidade presente. E
Ai, gente, peraí. É o calor. Pra gente aqui não tá muito quente, não. Aqui é lavrado, aqui o calor é muito mais intenso. Uhum. Então, essa relação do povo Wapixana com a natureza, que você estava falando, né? É muito mais, um território é muito mais além do que meu terreno, do que terrenos. A questão da cosmologia é muito presente, principalmente esse momento que a gente vive no Brasil, dessas queimadas que há. Nós estamos aqui no extremo norte do Brasil, mas sentimos, porque a terra, a natureza faz parte de nós. É uma outra visão do mundo, uma conexão mais intensa. E quando eu falo isso, é interessante explicar para o povo não indígena que quando se fala em literatura indígena, em falar sobre questões indígenas, a gente fala meio que misturado, meio circular, porque o povo indígena, ele pensa um momento, o pensamento é muito cíclico, nada quadrado. A gente tenta relacionar esse momento atual com o passado, com o que está acontecendo. Esse é o pensamento indígena. Não tem nada organizado. Tá tudo interligado? Eles estão todos interligados. Quando se fala em território, está falando sobre queimada lá na região que nos afeta nessa região aqui de fronteira, que está afetando o povo que está indo para a roça, porque está muito quente, não está dando produtividade, que não está dando peixe. Está afetando, quando afeta lá, quando queima lá, está afetando aqui em cima. Essa relação é muito mais intensa, muito mais cosmológica, mais viva entre os povos. Sim, e como que ficou agora essa relação entre fronteiras por conta dessa pandemia? Vocês Então, estão podendo fazer esse trânsito da fronteira entre os países tranquilamente? é isso, sabe? A gente aqui em casa, nós somos indígenas, tanto brasileiro como guianês. Nós estamos muito angustiados, assim, muito angustiados, porque tem minha avó aqui em casa, de 96 anos, que ela só veio passar uns dias aqui em casa, aqui no Bonfim, e quando a fronteira fechou. E nós já temos uns 7 meses, né, depois que a pandemia começou e fechou a fronteira. Porque, porque o país da Guiana não tem essa infraestrutura toda, como tem o Brasil. Agora que o número de infectados aumentou também, aqui em Letem, uma cidade aqui da fronteira, e as fronteiras estão fechadas, fechadíssimas. É claro que tá tendo entrada e saída ilegais, né? Mas está fechadíssimo, a gente não pode entrar. Mas segundo os meus parentes na Guiana, não estão podendo entrar em comunidades. A preocupação está sendo muito mais grande. E é difícil, né? Porque eu percebo que é muito difícil, porque minha avó, ela tá com saudade, assim, da terra, assim. O ser humano com a natureza é muito mais intenso, assim. A gente não compreende esse tempo É muito angustiante, mas é um tempo que todo mundo está caminhando junto. Todo mundo tem que estar caminhando junto com os irmãos vegetais, principalmente. Tem buscado forças aí com os irmãos vegetais, através das ervas, né? Tu viu que eu estabeleço muita relação com os irmãos vegetais. Aqui os povos, com essa pandemia, se voltou a se unir aos irmãos vegetais, né? De procurar ouvir mais esses irmãos os vegetais, para purificar, curar. E a gente viveu esse processo aqui. Aqui na Serra da Lua, que é uma região Wapixana também, está vivendo, estão produzindo remédios para curar o corpo, a mente também. E para combater o coronavírus. A luta é contínua, a luta é para sobrevivência também.
A luta é para manter a memória de um povo vivo, a história de um povo, uma ancestralidade viva ainda. E acredito que esses irmãos vegetais estão nos dando força para isso. Os ancestrais, através das plantas, eles estão nos dando força para isso. E a gente vai caminhando aqui. Tá certo. E o que traz para nós de ensino a ancestralidade wapixana, Jama? O que vocês se reúnem à noite, contam histórias, traz um pouco para a gente dessa cultura ancestral que, como você disse, é importante a gente lembrar que é viva ainda, né? Eu tenho conversado às segundas-feiras aqui com povos originários e uma coisa que a gente conversa é que em muitos países por aí, o povo local, os povos originários, só podem ser estudados a partir da arqueologia. E o Brasil ainda conserva, né? O conserva, é lógico que dá para pôr umas aspas a conservar, ainda a tradição. Então ainda existe a tradição dos povos originários que a gente precisa mantê-las, né? E traz um pouco para a gente dessa ancestralidade. Primeiro eu começo a contextualizar principalmente os indígenas que vivem em contexto urbano. Eu acho que temos que dar visibilidade para isso, né? Por mais que a gente viva um preconceito institucional, porque tem um grande discurso e um grande conflito de dizer que essa questão de ser indígena da cidade, não, dizer que o indígena da cidade não é mais índio, e quem vive em territórios isolados, território tradicional, é indígena ainda. E a gente luta contra isso, contra esse preconceito institucional. Porque no meu trabalho, eu trabalho com literaturas indígenas wapixana da fronteira. Eu tento dar visibilidade às narrativas, às biografias dos indígenas que vivem na sede. Esses indígenas da Guiana que viveram esse deslocamento, essa diáspora, né? E que residem na sede, tanto... Eu falo em capitais de Boa Vista, tipo nossa capital aqui na região, que todo esse território é indígena. Mas o que difere mesmo é o que está guardado em nós. As nossas memórias. As nossas memórias têm um poder muito grande. Quando fala em memória, fala de ancestralidade. São pessoas que vivem aqui em contexto urbano, vivem na capital, Boa Vista, em contexto urbano também, mas que guardam, que preservam e dão continuidade a um costume milenar. Tanto a sua forma de viver, como cultura. Eu estava identificando alguns pontos, né, a partir das minhas vivências, da minha experiência de vida. Como através de sonhos que são revelados, através da natureza, através dos pássaros, que estabelece conexão, os cantos dos pássaros, o que quer dizer, através dos céus. Isso é uma conexão através das plantas, fundamental, através das plantas, da educação corporal também, entra isso, principalmente a questão da mulher, quando entra o período menstrual, isso eu trago para uma educação de vida, né? Porque quando a moça de um povo entra nesse tempo menstrual, tem que ser. Eu passei por um ritual, por mais que eu tenha vivido muito esse tempo na cidade, meus pais são indígenas e viveram esse processo de deslocamento, mas isso foi repassado para eles, e a gente carrega isso no corpo. São rituais que marcam o nosso corpo, marcam nossa mente, que nos direciona para o fortalecimento da nossa cultura, do nosso povo. Como eu estava dizendo, essa questão dos rituais de moças. Tem que passar não sei tem que passar uns certos dias isolado, sem ter contato com o sol, sem cozinhar. Porque cada especificidade, cada ritual desse tem um significado para um povo, para o nosso povo, para que não venha sofrer futuramente. Então, e a gente carrega isso.
Os povos da cidade carregam isso. Há uma literatura, há um povo que guarda a memória, guarda a ancestralidade nos seus cantos diários, nas suas plantas lá no fundo do quintal, nas suas rezas, à noite, ao momento de contar a história, falar dos Kutianal. Kutianal são os antigos, são os nossos ancestrais, contados pelos nossos Quadpars. Quadpars é contador de história. Meu pai é um grande contador de história wapixana. Ele conta dos ancestrais, conta do Duído, conta do Mauar. Quantos anos tem seu pai? Meu pai tem a fazer 60 anos. Meu pai é novo. Tá Ele jovem, é novo, é novo, mas assim, quando fala em Quadpars, tem um grande significado para o povo wapixano. É aquele historiador, aquele que sabe contar história. Segundo Márcia Cambeba, eles não se tornam, eles nascem. Eles passam por um período de experiência, de vida, ao contato com a natureza, pelas vivências, por onde vai passando. E é claro que é transmitido, esses conhecimentos são transmitidos pelos antepassados, pelos seus pais, pelos seus avós. E é isso, a ancestralidade é viva nesse povo, na memória desse povo. Especificamente na língua do povo, da língua do povo. E eu gosto, toda vez, por onde eu passar, eu gosto de ensinar um pouco da minha língua. Porque também um momento de fortalecer essa língua. Ano passado, 2019, foi comemorado, a ONU comemorou o Ano das Línguas Indígenas. Mas a gente sabe que cada ano que passa, uma língua é deletada. Quando se deleta uma língua, deleta um povo, deleta uma cultura, deleta uma memória. E a gente carrega isso, sabe? Eu, como pesquisadora, eu tenho analisado que a gente que vai ouvindo as histórias, ouvindo narrativas, ouvindo a biografia, escrevendo o que o parente fala, tem coisas que não tem tradução. E é interessante isso, porque tem coisas que não existe tradução. E elas são repassadas somente na língua. É uma coisa muito viva, é um contato vivo, é a ancestralidade presente que nos fortalece como povo, fortalece a nossa identidade. Essas palavras que você disse, talvez, que não tenha tradução para o português, ela é carregada de um sentimento que é pertencente ao povo, né? E isso não se traduz, né? Um sentimento, não tem como você traduzir um sentimento de um povo. Você tem que experienciar, viver, estar inserido para conseguir sentir, né? Essas questões. Não é simplesmente escrever ou dizer, né? Isso, eu como futura escritora wapixana, eu tenho vivenciado isso. Sabe, tem narrativas que eu ouço e eu quero colocar no papel. Eu estudo muito essa questão da cosmologia, porque eu gosto de trabalhar isso, da cultura viva, do povo que acreditam. Tem coisas de pagelância, de xamanismo, que eu não consigo descrever. Tem coisas que é impossível descrever. Como é que a gente vai inventar, sabe? Esse mundo universitário, assim, ele é bem... Esse mundo branco é muito complicado, sabe? Essa magia branca é muito difícil, sabe? Você traduzir para essa magia branca é muito difícil. Esse mundo branco talvez tente racionalizar muito tudo, e nem tudo se racionaliza. Isso. Né? É aí que a gente encontra dificuldade. Olha a dificuldade que esse mundo branco tem para compreender os povos indígenas. Né? Porque a gente vai tropeçando. Então, tem uma escritora chamada Graça Graúna, ela fala que para compreender um trabalho ou uma obra indígena, a gente tem que ter uma interdisciplinaridade, nós temos que ter o homem branco tem que ter estudo de diversas áreas. É o que eu falei no início, nós vivemos um mundo muito cíclico, não há nada enquadradinho. Porque o momento a gente está falando de território, relaciona com a terra, com o passado, mas este é o diálogo. Porque ele, de uma forma ou outra, ela tá interligados.
faz parte, sabe? Nada tá separado, igual o mundo branco. Eu acho que é isso. A gente vai criando caixinhas, tentando Sim, dar nome sim. para elas, separando as coisas. Nos conte mais, Jama, a respeito dos seus estudos, é direcionado à linguagem, seus estudos? Então, a minha pesquisa é voltada a escrever narrativas, biografias e narrativas indígenas. Eu quero dizer que há uma literatura presente na sede do município de Bonfim. São Sim. pessoas que estão aqui, que sofrem esse preconceito muito grande ainda, esse preconceito institucional, dizer tem isso ainda, eu queria compartilhar isso com você. Dizer que essa questão desse termo índio, que não é mais índio, quem vive na cidade não é mais índio, quem usa telefone não é mais índio, quem usa roupa não é mais índio. Vamos quebrar esse pensamento, vamos romper esse pensamento. Eu não sei que Brasil a gente vive hoje, né? Mas assim, quando se fala em norte, todo mundo pensa que aqui só tem índio pelado, né? Mas enfim, até aqui, quando a gente vive em um ambiente e a gente sofre preconceito por causa disso. Então, a literatura que eu estou escrevendo, né, tenta romper com isso. Que há uma memória viva. As memórias aqui são literaturas. Porque, como diz Daniel Munduruku, fala que a literatura, ela sempre teve presente na vida dos povos indígenas. Em cantos, em danças, em pinturas, nas gravuras, em contar a história à noite, na beira do fogo, nas redes. Ela sempre esteve presente. Mas a literatura indígena escrita, agora que tornou-se... teve visibilidade, né? Por conta agora 4 décadas, é recente 4 décadas, depois da promulgação da CF de 88, que passa a ter, o povo passa a conhecer, né? Nem todos os povos têm acesso a essa literatura indígena. Do Daniel Munduruku, não sei quem se conhece, né? Um grande escritor, que foi um dos fundadores da literatura indígena no Brasil. Eliana Potiguara, Cacauerá. Cacauerá, eu indico para vocês, Cacauerá é a terra de muitos povos, gente. Quem gosta, quem trabalha essa ancestralidade, a ancestralidade é para nossa próprio crescimento como ser humano. De conhecer esse processo todo que o Brasil passou. Esses povos indígenas que há no Brasil, que há nesse termo Brasil. Há uma diversidade de povos, de línguas, de cosmovisão, de vivências. E é rico esse livro, A Terra de Muitos Povos, escrito por Cacauerá. E eu tenho aprendido muito com ele, sabe? À medida que eu fui tendo contato com essas literaturas do Cacauerá, Graça Graúna, que são ricos, assim, que viveram assim, esses primeiros fundadores da literatura indígena, eles foram a base do diálogo. Porque assim como Daniel Munduruku fala que a literatura da escrita, ela sim, ela é uma arma de defesa. À medida que o parente começa a escrever, é uma arma de defesa para defender os povos, defender o coletivo. Agora, não vamos deixar que os outros falem por nós. A literatura quer dizer isso. É romper com o cânone mesmo. É romper com tudo isso. Agora ninguém vai falar por nós. Agora nós vamos falar. Agora os povos se manifestam. Mas manifestando com suas próprias especificidades, suas culturas. Com seus próprios pensamentos. Nós somos povos indígenas, mas somos povos diversificados. Nós temos nossas particularidades também. E é isso que ela mostra. Agora os povos têm voz e vez. Porque o Brasil é muito rico e diversificado. E eles não conhecem ainda o mundo desses povos. Eu tive aqui há 2 semanas atrás com
o Erisvan Guajajara, e ele disse algo muito semelhante ao que você está dizendo a respeito de que, além de demarcar as terras, que é extremamente necessário e urgente, né? Também é necessário agora os povos indígenas demarcar as telas, né? Então, Com está certeza. presente aqui falando só, né? Só responder aqui o Hectórios. Hectórios, você pediu para a Jama deixar no chat alguns escritores indígenas, e aí eu vou te fazer um convite para sexta-feira. Sexta-feira a gente lança um vídeo aqui no canal onde Jama faz algumas indicações de leitura, né? Então, vai ter um vídeo aí sexta-feira com indicações de leitura. A gente coloca todas as legendas certinho para vocês conseguirem acessar os textos indicados por ela. Se alguém quiser fazer uma pergunta, escreva aí também, coloca no interrogação que a gente projeta aqui. A proposta é a gente construir esse diálogo, todo mundo que está aqui está fazendo parte, está construindo junto, né? Jama, o que de história da beira da fogueira você pode compartilhar conosco aqui? Aquelas que seu pai sabe muito bem. Eu vou compartilhar algo que eu escrevo, né? Eu fiquei de compartilhar com você no seu e-mail. A Yara Makushi conhece muito bem a história do Canaimé aqui. É um ser místico, né? Um ser místico, Canaimé. Canaimé na fronteira. Eu escrevi um artigo junto com minha orientadora, Canaimé, na fronteira entre Brasil e Guiana. Canaimé é um ser místico, né? Um homem que tem poder de plantas, que causa muito terror entre os povos indígenas. Então, partindo das minhas vivências, né? Eu posso escrever essa história porque faz parte da cultura indígena. Meus pais têm 30 anos no Brasil. E tudo começa na comunidade indígena Maranhão, no sul da Guiana, na qual a maioria dos meus parentes moram lá. Maranhão quer dizer tatu, marur. Marur é um tatu grande, né? Tatu canastra, que lá era a terra dos tatus. E o tatu, para nós, é um animal muito sagrado. Eu também até tenho a unha do tatu. Muito sagrado. Então, o que passa lá? Acontece que, naquele tempo, uns 30 anos atrás, meus pais começaram a fazer uma roça bem distante da nossa casa, da casa da vila, né? Bem distante. Ele fez uma roça muito grande para plantar banana, cará, macaxeira, para fazer farinha. Plantaram. E um dia, Canaimé é um ser místico, eu falei. É um homem normal igual a mim, mas carrega conhecimentos ancestrais, poderes das plantas. Por isso que eu falo que quando morre um irmão vegetal, porque nossos antepassados estão nas plantas. Morre um parente ali. Eles têm uma conexão muito grande. E eu vou contando que... Oi? Um dia, meu pai foi pra vila e meu pai deixou minha mãe sozinha em casa. E com 4 filhos já. 4 filhos. Duas crianças de 4 anos e uma de 9 meses. E essa criança começou a chorar. E morreu. Essa primeira semana. A segunda semana, ela foi para baixo de um pé de tucumã, que é uma fruta típica daqui do norte, né, também. Quem conhece no Amazonas aí, Tucumã. Ela ficou. E ela falou pro meu pai assim: Papá, Aigi Canaimé Tupanungar. Papai, hoje o Canaimé me viu. Papai não ligou, né? Canaimã Tupanungar. Ela não ligou. Nessa mesma semana, ela morre. Ela teve os mesmos sintomas do primeiro e morre. Na cultura do nosso povo, a gente sabe quem mata, porque a gente tem a ancestralidade muito presente, os rituais, xamanismo muito presente ainda.
Tem os pajés ainda, os pajés que são vivos. Eles têm uma forma de ver, não, foi aquele fulano que matou. Foi aquele fulano que matou. Os canaimés, eles têm uma forma de matar muito, muito específica e muito cruel também. De cortar a língua, principalmente no mundo místico. O mundo místico sempre esteve presente. Ele corta a língua, corta a parte, o pênis, enfia folhas no ânus, mas isso tudo de uma forma mística. É uma forma espiritual, você não vai ver. E é muito difícil alguém escapar dessa morte. Mas tem os mais antigos falam que tu não vai conseguir falar. Mas se tu lavar a pessoa mais velha da casa, vai pegar um pote de moer milho e vai colocar água dentro, depois vai colocar na tua boca. Aí tu vai falar que foi ele. E são raras vezes que a pessoa sobrevive. Muitas raras vezes. Porque ele tem um poder sobrenatural das plantas. E eu volto, né? E a gente vai... Eu fui estabelecendo isso, né? Estabelecendo isso. E eu fiquei perguntando, né? Aqui em Roraima, nós temos muitas histórias. Nós temos histórias que foram em questão de tribunais mesmo. Como se discute isso na justiça? Alguém matou, ou você vai ouvir história, alguém matou uma mulher lá na comunidade com 40 facadas no coração. Que crueldade, porque alegaram que ela era um canaimé. Como é que vai tratar isso dentro da lei? Sendo essa questão, porque tem regras da comunidade também, mas tem direitos também. Como é que a gente vai tratar a cultura dentro da lei? Ano passado, aqui na região da Serra da Lua, mataram um parente ali. Disseram que ele é o canaimé, que eles se transformam em animais, onça, tamanduá, raposa, porque essa planta dá um poder, e mataram um lá, uma facada nele. Aí só viram eles viram animais, depois voltam ao normal. Aí a gente vai ouvindo essa história, né? E eu fico perguntando, quem é esse mesmo, sabe? Muitas pessoas duvidam disso, mas é uma cultura muito presente do povo. E é horripilante, a história é muito vivenciada por esses povos daqui. E eu tento buscar muito mais a profundo, né? E eu fico pensando assim, eu escrevi numa parte e teve um comentário sobre isso. Porque a conexão do homem com... Como é que ele estabelece o homem com a natureza? Quem são esses canaimés? São os espíritos dos antigos que habitam nas serras. Segundo os macuxis falam que são espíritos que habitam nas serras, que foram para as serras e vivem nas plantas. Não são todas as pessoas que têm domínio dessas plantas. Não são todas as pessoas que têm domínio dessas plantas. E são todos falantes. Por isso que eu falo que a língua é muito importante para o povo. Muito importante para o povo. Que não existe tradução. Existem rezas que não existe tradução. É a própria do povo. É a própria experiência de vida, cosmologia. E eu fui adentrando nesse mundo da cosmologia, dessa minha espiritualidade, buscando mais a profundo, né? Quem são esses antigos pajés? E isso também, eu vou ouvindo e escrevendo, ouvindo do meu pai, que é um grande, meu pai, meu tio, que já se foi, né? Ele fala que dos antigos canaimés. Só uma pergunta, deu para te compreender, para vocês, tá dando para compreender o que eu quero falar? Quem é esse, o que é canaimé para você, na cultura wapixana? Dá. E a Yara colocou aqui que essas vivências são arrepiantes sobre o canaimé. Né? E depois tem o seu artigo também, que eu acho que é interessante fazer a indicação dele, que aí quem quiser acessar, consegue fazer a leitura do artigo, né, inteiro.
E esses assuntos, eles são apenas discutidos à noite. Não existe de dia, não existe história de dia. Somente à noite. Porque os antepassados falam que a gente pode se perder, a onça pode comer aqui. Quem vai para mata pode se perder. E eu acho que tem Isso se esses assuntos forem tratados durante o dia. Isso. Tá. E tem pode muito seguir, mais, pra né? gente tá ótimo. E eu vou contar uma, né? Quando o meu tio falou. Meu tio contou pra nós, né? Quer dizer, meu avô, ele já se foi. Ele fala que os Wapichanas são os canaimés mais perigosos, né? Aqui tem um povo, aqui em Roraima tem um povo lá de cima, lá em cima na divisa entre Pacaraima e Venezuela. Noroeste, né? É noroeste. Chamava Patamona. Patamona. Patamona era um povo muito perigoso. Muito tempo atrás, né? O Patamona muito perigoso. E essas coisas acontecem, os povos vão atacar. Tem épocas do ano. Essa era a época de Natal. Os povos visitavam os outros povos, os macuxis, os uaiuais visitavam, faziam essas trocas de cesto, de ralador, de tecido, essas trocas de rede com os uaiuai, com os wapichanas. Eles sempre viviam dessas trocas. Aí foram lá para a região da Guiana, região do Rupununi, né? Os Patamonas chegaram lá. Aí eles passam assim, primeiro conhecendo a comunidade. Quem vive na comunidade? Aí mataram alguém lá. Mataram uma liderança. Na época já era a igreja, a colonização já estava presente, né? Tinha uma pessoa que é escolhida, né, para ser uma liderança que sempre falava, que sempre lia as liturgias lá na comunidade da Guiana. Liturgias mataram essa liderança lá. Rapaz. E depois foram embora. Os Patamonas subiram para a serra, rumo à Venezuela. Sumiram para a serra. Eles sempre andavam em grupos. Antigamente eles sempre andavam em grupos. Aí chega um pajé de uma outra comunidade, vê a população, a comunidade era pequena, né? Vê a população muito triste porque uma liderança foi morta, uma pessoa conhecida, né? Ele falou assim: eu já sei quem fez mal para essa liderança aí, para esse homem. Foi os Patamonas. Mas eu falei assim: vocês querem vinganças? Vocês querem vingança? Aí eles disseram: sim, os Wapichana vão se vingar. Isso há muitos anos. Da história dos Kutuiana, dos antigos. Aí ele falou assim: preciso de uma pessoa para se prontificar, para jurar vingança, em nome desse falecido, desse parente que se foi. Aí um se prontificou, né? Aí ele separou ele. Mas para jurar vingança, eles têm um ritual muito grande. É um ritual muito grande. Ele se isola. Nesse momento aqui que eu falo, eu tenho uma partilha muito grande, né? Porque tem uma escritora, nós somos guiados pela ancestralidade. Eu acredito que eu posso compartilhar. Tem coisas que a gente não deve partilhar da história e tem coisas que sim. E esses rituais, né? Esses rituais xamânicos. E que ele se isolou, retiraram ele da comunidade, ficou com a família. A alimentação dele era a base de pimenta e água, somente. Tudo que ele tomava era pimenta e água. Não tinha que deitar com a mulher.
Não tinha que ver. Tinha várias exceções, tipo, várias coisas que ele devia parar de fazer para manter aquele ritual de juramento para combater o povo. Vamos jurar a vingança. Ele só comia, tomava pimenta com água. Tiquitaia. Na pampa pardando tiquitaia mama? Tiquijib. Tiquijib é pimenta moída, né? Na água. Toda a alimentação dele era a base disso. Toda a alimentação dele. Passou uma semana. Passou 2 semanas. A pessoa não está aguentando mais, porque a base a base dessa alimentação de tomar água com pimenta e rezas, né? Reza de vingança também. Reza de vingança. Passou 3 semanas. A mulher dele, vendo que ele estava muito magro, né? Falou assim para ele. Assim, a gente falou. Eu vou falar de forma diferente, né? O Apixana. Sim. Homem, deixa isso, homem. Vai correndo. O parente já se foi. Não vai trazer a vida dele de volta. Tu vai lá agora, lá no mato. Lá no mato. Perdão. Antes de. Tinha um ritual. Quando a pessoa morta, ela foi morta, cortaram um pedaço de dedo dele. Tinha que levar lá pra mata. E esse pedaço de dedo amarrar numa palmeira e ficar lá. E quando terminar esse ritual, tu ia lá, sozinho na floresta, na mata. Aí ele não terminou, ele rompeu esse ritual com 3 semanas, porque o corpo não aguentava mais. Porque além do ritual, tinha a questão muito pesada da espiritualidade, de vingança. O corpo não aguentava e ele foi sozinho. E a voz falava assim, onde tu cortar, tu ia cortar essa palmeira, aonde a palmeira jogar esse dedo, lá são os povos que mataram esse parente. Aí o que acontece? Ele chegou lá na mata, fez a reza dele e cortou o dedo. Cortou o dedo junto com a palmeira. O dedo caiu lá, olha, a distância da região do Rupununi, lá para a serra da Venezuela, lá para a serra. Aí, passou uma semana. Mãe. Passou uma semana. Os patamonas começaram a morrer. Morreu primeiro o líder, né? O líder começou a ficar doente. Aí veio outro parente ver. Quando voltava, já voltava fraco. Aí, assim foram 15 homens. Só homens que morreram. E uma mulher falou assim, a mulher dele falou, realmente, os Swapixana são os poderosos. Os Swapixana da Guiana são poderosos. Isso é uma história de xamanismo aqui, que tem aqui na fronteira. Nossa, muito forte. E nisso, eu quero dizer que a colonização aqui no Brasil foi muito mais intensa do que lá na Guiana. Porque a Nádia tem uma grande antropóloga aqui, a Nádia Farage, né, fala que os holandeses, quando colonizaram a Guiana, não passaram essa pressão, essa pressão nos indígenas de lá. Eles estabeleciam um diálogo muito flexível, né? Mas depois, quando entra a colonização inglesa, sim, que ela proíbe até os pajés se manifestarem. Que pajés foram mortos em cadeira elétrica, tem histórias também que falam isso. Que a igreja passa a pressionar, mas eu posso dizer que os rituais, assim, os povos estão vivos. Mas agora, de uma forma um pouco mais fechada, né? Essas coisas são vivas, mas um pouco mais fechada com tudo que já aconteceu, uma opressão muito grande também. São memórias vivas que fazem presente, que fortalecem a nossa identidade. Aí, Fernando.
Maravilhoso. A gente recebeu uma pergunta aqui a respeito dos canaimés. Eu vou projetar aqui para você, né, a respeito das plantas e tal. E aí o Paulo Silva perguntou aí: as pessoas se tornam canaimé com o conhecimento das plantas ou é um ser mítico espiritual, o canaimé? Bom, aqui nós temos várias hipóteses, a gente vai estudando várias coisas, mas o que me é repassado pelo meu povo são conhecimentos que são repassados. São conhecimentos que foram repassados dos avós. Nem todos têm o poder, têm esse conhecimento. Assim, quando eu falo do meu pai, porque meu pai é um grande historiador e narrador, ele tem experiência e vivência, né? Que é trazido dos seus antepassados. Ele fala que essa planta é para usar para o bem, é para caçar, porque quando tu vai, aqui é uma região de lavrado, aqui nessa região leste, na região da Guiana, do rio do Urupununi, são savanas, são lavrados. E o povo tem que sair para caçar, né? Naqueles tempos, saía para caçar. E essa planta... Agora travou um pouquinho, Jama, na hora que você foi falar da planta. Pronto. Na mesa. Essa planta era para isso, mas em um dado momento também tem vida. Ela passa nos sonhos, porque ela que mata, não é você que mata, ela que mata. Ela induz. Ele faz ela ficar mansa, mas ela que mata. Aí no sonho, ela começa a falar: eu quero sangue. Não quero sangue de animais. Não quero sangue de animais. E nessa parte aqui, aí como eu tô trabalhando muito essa questão, meu trabalho eu coloquei assim, ó, mas parte, para mim eu entendo isso, parte do interior de cada ser humano, do bem e do mal. Mas para a antropologia já é diferente. Para mim já é diferente, porque é um campo assim, porque a gente está tão colonizado, para te ter noção, que não existe a questão do bem e do mal, sabe? Elas estão aí ainda é muito cedo para me dialogar isso, essa questão de bem e mal. Porque parte do ser humano, eu coloquei meu trabalho assim, parte do ser humano, no meu pensamento, né? Parte do ser humano, do coração, se ele vai ouvir essa planta ou não. Não tem isso, já. Não tem isso, não. Aí, o que acontece? Aí, ele passa a querer sangue humano. À medida que ele vai se fortalecendo. Mas essa planta, ela não se encontra em qualquer casa. Ela se encontra nos matos mais distantes. Ninguém vai colocar essa planta no final da casa, não. Por quê? Não pode ter casa onde tem crianças, porque são poderes muito grandes. São os poderes muito grandes. Por isso que eu falo assim, quando a gente está vendo o Pantanal morrer, os irmãos vegetais morrer, é porque tem vida naquela planta. São pessoas também. São coisas que estão interligadas, sabe? E eu gosto muito de compartilhar isso. Canaimé é pessoas que têm o poder das plantas, sabem lidar com esse mundo místico. Até o momento eu posso falar que parte muito da pessoa também. Eles têm o poder de ir e vir, distância em segundos. Esse é o mundo dos povos originários. Esse é o mundo presente. Não é um mundo não é um mundo cosmológico, não é um mundo místico, não. É o mundo vivo. É o mundo presente. É esse Brasil vivo. É isso. É a partilha, sabe? Essas são as partilhas e as memórias. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você fala que essa planta ela não pode ter, é perigoso talvez ter numa casa que tenha crianças e tudo mais.
só a presença da planta, ela já exerce o poder ou é necessário utilizá-la de alguma forma? Ela já exerce o poder pra gente. Porque ela é um ser vivo, né? Ela é um ser igual a nós. Porque meu pai me contou. Eu tenho mais uma história para compartilhar antes do final. Eu acho muito interessante. Eu gostaria muito de compartilhar. Eu não sei se vocês estão compreendendo, mas Tá fala sendo que ótimo. ele vivenciou uma coisa muito boa em relação a isso. Essa história é do último. Acho que eu até escrevi um artigo com minha orientadora. O último Maranhão da região do Rupununi. O último Maranhão é o último pajé. Uma região lá. Eu não posso dizer que é da Guiana toda, né? É uma região que a gente conhece. Esse Maranhão usava planta para curar as pessoas. Ele usa planta para curar as pessoas. Isso tanto em tem momentos, tipo, assim como em outras culturas também, como o candomblé, tem seus dias específicos de cura, que é na quarta e na sexta-feira. São dias que os espíritos, é o dia dos espíritos, dia dos nossos ancestrais. O que acontece? Papai estava presente. Ele fala para mim que ele tinha 10 anos de idade, 10 anos de idade. Que fizeram uma reunião, a mãe dele estava doente, eles foram visitar um pajé, lá na Guiana, na região da Guiana. Por isso, quando eu falo de Guiana, tem uma relação muito grande, a gente não está separado, a gente é terra, a gente faz parte do mesmo território, não tem essa questão. Aí, o que acontece? Foram várias pessoas se reuniram num local, sabe? Todas as pessoas se reuniram no local, eles tinham que ficar lá com o pajé. O pajé fazia um treinamento de cura, de tratamento, às vezes ficava semanas para lá, cura com planta. Se estava doente, às vezes tratamento com pimenta no olho ou pelo nariz, dependendo da doença, né? O pajé sabe de tudo. Sabe o que é que tu tem. Mas ele falou assim, como é que o pajé sabe? O pajé sabe em sonhos. Quem conta para ele em sonhos? São as plantas. Eles têm as plantas. São as plantas que contam para ele. Papai fala que um dia chegou uma mulher lá, ela estava com um problema estava com um cisto, um mioma. Mas o pajé, o Maranhão, eu vou usar o Maranhão. Pajé, vocês situam quem é Maranhão. Tá. Maranhão tinha que colocar a mão dentro da vagina. Porque a gente tem que considerar também que esses são os médicos de antigamente. São conhecimentos tradicionais. E a forma de tratamento dele. E a mulher falou assim, tu é doido? Tu acha que eu vou deixar esse homem me tocar? Esse Maranhão me tocar? Não. Ele não estava lá. Esse Maranhão não estava lá. Ele estava em outro local. Mas estava na casa dele. Essa planta ouviu tudo. Tudo. Aí falou para ele. Essa mulher começou a sofrer de dor. Ela teve que voltar. Ele falou assim, é por isso que você falou isso. A planta que falou para ele. E ele começou um ritual de cura nela, né? E depois que tirou uma bola dela, tipo um mioma dela. Isso era noite de segunda. E sexta-feira é um ritual. Sexta-feira iniciou o ritual. Começa às 9 horas. 9 horas ritual. Todo mundo no círculo. Não tem luz. Não tem lâmpada, não tem luz. A regra não tem luz. Eles vão pegar umas folhas. As folhas. Tem umas regiões que tem folhas para bater. Folha sagrada também, né? Tudo escuro. Não tem lâmpada, não. É proibido usar lâmpada. É proibido, porque quem usa lâmpada pode morrer.
Aí o pajé começa a bater folha. Tipo assim, ó. Começa a bater folha, bater folha. De repente, é tudo escuro. Meu pai narra, né? Sobe um vento pra cima. Em cima da palha, da palha, da casa de palha, né? Ele ia ficar lá. Aí a gente começa a ouvir vozes, né? Tá chegando. O pajé fala assim, o atiná. Tipo, ele tá chegando. Quem é que tá chegando? Esse espírito que há na planta. Tá chegando. Mas a planta tá aí, mas o espírito dele tá vindo ainda. O atiná. Aí ele chega, né? Chega no meio e fala assim. Dawana um takanal. Na língua wapixã quer dizer, boa noite, meus netos, meus bisnetos. Dawana um takanal. Aí começa o ritual lá. Isso das 9 às 12 horas. Aí vai chegar a águia. Águia. Esses animais são muito representativos em cada cultura. Cada cultura tem sua especificidade. Vai entrar. Águia. São cada pessoa que está ali nessa roda tem uma doença. E cada espírito vai chegar 9 espíritos. Cada um vem curar uma determinada doença. Aí, quando ele vem curar, aí chega a águia. A águia quer dizer doença. Aí chega a onça. A onça começa a brigar com a águia. A onça é muito poderosa. É muito poderosa. Ela começa a torar. Tu vai só ouvir assim, vai falar que ele só ouvia barulho, assim, barulhos. Ele só podia ver sombra e barulho, porque estava escuro. É uma espiritualidade presente, sabe? Aí tinha muito barulho entre onça e águia lutando. Espíritos lutando, né? É como se, à medida que eles iam lutando, a onça ia tirando as penas, é como se fosse, a doença estava saindo do corpo da pessoa. Ali estava sendo purificado. Aí, nesses rituais, é proibido mulheres menstruadas. Período menstrual não pode. Aí eles começam o ritual de novo, vai curando cada um com a sua doença. Daí chega o gigante. E esse gigante, eles moram lá na serra, lá no Canuco, lá na Guiana. Aqui também tem um gigante. Eles vivem na montanha, lá na planta. Eles moram lá. Eles vão chegar. E eles vêm muito rápido assim. Quem tem coragem, podem tocar nele. Quem tem coragem, pode tocar nele. Meu pai fala que o amigo dele tocou. Teve coragem, tocou. E o Ini, ele tem muito pelo. Quem toca nele, ele tem mais vida longa. Ele tocou nele e é capaz de ir embora, porque ele é um dos poderes de cura muito grande. Muito grande. Aí depois vai até meia-noite de aula. Ele fala que lá vem o Marnal, né? O pajé. Com uma latinha de sardinha assim. Uma planta dentro da latinha, né? E ele vem tremendo assim. Essa planta tava na lata de sardinha. Ele começava a falar. A Jé fala com a planta. Tu consegue me ouvir? Tem alguém falando que não tá conseguindo ouvir. Eu tô te ouvindo. Se mais alguém não estiver conseguindo ouvir a Jama ou eu, escreva aí, por favor. Eu acho que tá tudo bem. Eu tô te ouvindo. Se você tá me ouvindo também tá tudo bem. Vamos lá então, só pra gente pegar um enredo enquanto o pessoal escreve aí.
A Então, história está acontecendo ali no meio da mata, sem luzes, né? E aí, depois eu gostaria que você encaixasse na sua explicação, você trouxe aí que mulher menstruada não pode participar, né? sim. E aí, gostaríamos de saber qual é a relação do ritual com a mulher menstruada, se você puder colocar dentro da sua continuidade da história aí também. Tá certo. Aí continua o processo das curas, né? As curas são feitas assim. Começa o processo da cura e ele coloca essa planta na latinha, começa a falar e é narrado meu pai que essa planta manifesta poder e chega a tremer o corpo, assim, do Marnal Pajé. Às 12 horas, assim como em todos os rituais, vai parar. Às 12 horas vai parar. Tem um momento que os espíritos vão embora. Vão embora. As pessoas são curadas. Esse é o processo de cura. É um processo de cura física e também espiritual, daquele que vem os espíritos curar o corpo. Então, fala do antigo Marnal, né? O último Marnal da região do Urupunani, E quando eu falo sobre quando chegou a colonização, se tornou muito... Eles se tornaram muito perigosos para a igreja. Porque a igreja, de uma forma ou outra, tentou dominar, né? Cortando pelas raízes. Essas são as nossas raízes, nosso xamanismo. Isso é a nossa espiritualidade. E a igreja tentou cortar isso. E foi cortando também os Maranal. Esse Maranal morreu em cadeira elétrica também. Muitos foram tentando tornar invisível, né? Porque estavam sofrendo perseguições também. Eu tô tentando buscar isso ainda, né? Dentro os documentos da Igreja Católica, né? Porque, graças a Deus, a Igreja Católica tornou-se libertadora em relação a isso. Depois da teologia da libertação, a gente tem um acesso a isso. E a Igreja Católica hoje nos dá ser livre de ter contato. Tá pagando, não posso dizer que está pagando suas dívidas com o povos, mas infelizmente tem coisas que não tem como pagar, né? Enfim, a história de cura é assim. A história que se passa entre o Marnal é assim. E quando eu comecei a falar com ele, e agora, o que a gente é preocupante para isso estava uns 3 meses atrás, né? E agora com essa questão da pandemia, os pajés têm o poder da cura também, está nas plantas. Mas essa doença atravessou o oceano e chegou até nós. Os parentes têm voltado, que eu falei, os parentes têm voltado a falar com os irmãos vegetais. Estabelecido conexões mais profundas. Já estabeleciam, né? Mas agora mais intensamente. E falando agora em relação à menstruação, porque é uma educação cultural de cada povo indígena lá da infância, na primeira menstruação. Que a menina não pode ter contato com o sol. Na primeira menstruação não pode ter contato com o sol, não pode cozinhar, não pode ficar na beira do sol, na beira do fogo. Antigamente, elas ficavam só tecendo algodão para fazer rede. E o banho é tomado apenas meia-noite. Banho meia-noite. Antes dos velhos acordarem, porque essa é uma cultura nossa. Quanto mais cedo você acordar, você vai ter um espírito da juventude por longos anos. Tanto físico, tanto espiritual. Porque 4 ou 5 horas são o horário dos anciãos estão acordando. Se tu tomar banho depois disso, vai ficar velho rápido também. É nosso povo. São coisas também, você não pode olhar para o sol, você não pode olhar para pássaros também. Você não pode olhar para o urubu, porque você vai ficar feio igual a ele.
Ai, tem muita coisa, sabe? E à medida que... Principalmente, o ritual feito com mulher é muito sagrado, porque é levado, são passados de seus antepassados, são costumes preservados e mantidos por longas gerações. Por longas gerações. E para que isso? Por quê? Porque não pode ter contato? Porque na primeira menstruação as mulheres têm esse ritual. Eu passei por esse ritual porque minha mãe, né? Elas nos ensinou tudo isso. Tem rezas na língua, tem planta que toma também, mas apenas na língua. Tudo isso não foi repassado e a gente quer passar para nossas gerações também, para que futuramente a gente não possa sofrer males, que nosso parto possa ser bem, possa ter parto normal. Quando estamos menstruados, a gente não pode ter contato com o rio, isso especificamente. Primeiro, por quê? Os povos estabelecem um contato muito íntimo com os rios. Primeiro, porque cada rio, cada árvore, cada território, o rio é um território de outro povo. Quando eu falo que os vegetais é um povo, a gente tem que respeitar o espaço do outro. Tem coisas lá também que são sagradas. Quando ele vê uma mulher, a mulher quando está nesse período menstrual, ela está impura, está em sangue. E os animais podem cheirar, os outros espíritos podem cheirar, que habitam espíritos, outras divindades que existem na água podem cheirar e podem causar mal. Mal como? Futuramente podem vir mioma e você não percebe. Gente, a mulher está em mioma, ela não percebe porque ela tomou banho no rio. É um dos casos. E esses rituais, quando eu retorno aos rituais, por que a mulher não pode? Porque é um respeito que elas têm que ter com as divindades espirituais. Porque elas infelizmente, podem passar para o outro plano. Porque há poderes muito grandes. O sangue feminino tem um poder muito grande. A feminilidade é um poder muito grande. O cheiro. Enfim. Eu acho que é isso. Jama, excelente histórias. Eu acho que você herdou do seu pai aí alguma coisa nesse caminho de guardar as memórias e ser a guardiã, né? São guardiões de memória de um povo. Sim. Jama, já passamos aqui 1h40 do início. Geralmente a gente fecha com 1 hora para provar que está tão maravilhoso. A gente abriu 3 vezes aqui o diálogo. Cabe eu, representando, acredito que todo mundo que está assistindo agora e todo mundo que está assistindo no futuro, né? Porque agora a gente tem esse poder do tempo, agradecer sua presença aqui, as histórias que compartilhou conosco, né? Do povo Wapixana. Acredito que foi riquíssimo. Pelo menos para mim, eu sentaria agora na beira de uma fogueira, escutaria até às 12 horas, né? Que é o ponto que ali a gente pode se despedir. Gratidão mesmo, o espaço está aberto aqui para você vir trazer mais histórias, compartilhar seus estudos, né? Se conhecer alguém que queira também compartilhar, entre em contato com a gente, que a gente abre o espaço na telinha aqui para ouvi-los. Para a gente está sendo extremamente rico esse projeto que é Povos Originários Ouvindo a Sabedoria Indígena, e acredito que hoje foi um exemplo sensacional de escutar um pouco das histórias que se escuta à beira de fogueira ou deitado em redes, né, no período noturno para os Wapixanas. Só gratidão mesmo. Então, eu queria agradecer, né, essa partilha, porque é rica, né, desses Brasils que existe. E eu quero frisar muito a questão da luta pela defesa da terra, a defesa dos povos indígenas, né, que a gente pauta muito. A nossa luta, eu gosto de falar cultura, mas nós temos prioridades também. A nossa luta é coletiva.
Quando fala em povos indígenas, é geral. Nossa luta se tornou coletiva e a gente tem um grande conflito que há no Brasil, né? Todos os que vêm aqui em tela fala isso. A nossa luta é coletiva, os povos indígenas vêm sofrendo. Essa semana teve um ataque à nossa liderança indígena Sônia Guajajara aí, nossa liderança do APIB. Quando ataca um, ataca geral. E é resistência no Brasil. Esse Brasil que existe. E eu vou passar uma lista recomendando a leitura. A leitura de diversos autores indígenas que mostram a especificidade de cada povo, a manifestação de cada povo, falando de seus povos. E cada qual na luta, na defesa de seus povos, na defesa desse povo coletivo do Brasil, em torno do Brasil, da Panamazônia, em tudo. E a ancestralidade presente. Porque o que está fortalecendo o povo nesse tempo de pandemia, nesse tempo do governo Bolsonaro, que nós somos fora Bolsonaro, é a espiritualidade indígena, é a ancestralidade presente. Ela tem nos fortalecido como povos que vivem na cidade em contexto de tradicionais, em contexto amazônico. É isso. A luta é coletiva. Quero frisar que a luta é coletiva. E independente de onde você esteja, a gente pode somar junto, esteja na Europa, na Guiana, no sul do estado, a gente pode somar. Ninguém solta a mão de ninguém nesse momento que o Brasil vive. Caimen, Eureka Dias, Benal, gostei muito da partilha, gostei de compartilhar e vamos me seguir aí porque tem muita história legal. Então, talvez para você cantar, para a gente encerrar uma canção. Vamos cantar então. Eu tenho várias canções, olha. Eu vou cantar, eu trabalhei com o povo Warau. Warau é um povo que vem sofrendo o processo da migração muito grande. Tenho me solidarizado, tenho conhecido a causa deles. E a gente vem lutar força também. Somos povos, quando eu falo em povo de fronteira, nós vivemos essa fronteira muito mais que física. É imaginária, o povo se estabelece uma relação muito íntima com a terra. Não existe isso, sabe? É só o Estado para colocar isso, sabe? Só para dizer que tem território, nos diferenciar. Enfim, nós somos um povo coletivo. Eu vou começar com o Warau, povo Warau. Bora bora rata corima rata bucarinai. Bora bora rata corima rata bucarinai. Hanakasi kasiahia akariburuai. Hanakasi kasiahia akariburuai. Matida, matida, januoko mamuau, moçaba, moçaba, moçaba naruketine. Caimen, sabe, eu transito nesse mundo híbrido, nesse mundo de diversos povos, conhecendo diversas culturas, e a gente vai se fortalecendo em coletividade, todos na luta. Caimen, Erikadesh. Gratidão, Jama. E segunda-feira que vem a gente volta com mais povos originários. A gente recebe aqui Geni Papos, que é a Geni Nunes, e ela vai falar dos afetos indígenas pra gente aí, descolonizar um pouco mais. Com certeza. Jama, gratidão, pessoal que está assistindo e ouvindo. Gratidão também. Até a próxima. Caimen.